Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje falo em especial para vocês, estudantes do oitavo ano. Então vamos ver qual será o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é, como está na tela, tomada de nota de produção, síntese final. Vamos lá. Então, do que é que a aula de hoje, o que é que ela se propõe, do que é que ela trata? Justamente, vamos trabalhar essa questão de fazer notas, resumos, as notas de um resumo de um determinado texto, para ajudar vocês, estudantes, para estudarem, aprender melhor. Vamos lá. Mas antes de mais nada, nós temos aqui um pensamento norteador. Olhando para a tela, nós temos a seguinte questão: quanto maior é a sede, maior é o prazer em satisfazê-la. Dante de Alighieri. Então vejam só, esse pensamento é norteador de nossa aula de hoje, a sede pelo conhecimento. Então vejam só aqui, aprender a fazer nota, aprender a fazer um resumo, uma síntese sobre um determinado assunto, um determinado trabalho. Isso tudo para ajudar vocês, estudantes, a quê? A buscarem mais o quê? Conhecimento, estudo. Vamos lá, vamos em frente. Nós temos aqui o seguinte, o objetivo geral. Olhando para a tela, nós temos o seguinte: procedimentos de apoio à compreensão, tomada de nota. Resumo, quando eu falar nota, é fazer nota sobre um determinado assunto, um determinado componente. Então vamos ver, vamos adiante aqui. Nós temos a seguinte questão: quando eu falo em tomada de notas, o que é isso? O que é a tomada de notas? Vejam só, olhem esse pequeno comentário. Na vida estudantil e profissional, somos convocados, muitas vezes, a fazer o registro do que ouvimos em conferências, seminários, aulas e reuniões, ou aquilo que lemos nos mais diversos tipos de texto. Corta para mim. Vamos ver, quando eu falar em tomada de notas, resumo, uma tomada de nota, por exemplo, o seu professor, a sua professora, pede que vocês, estudantes, façam uma tomada de nota sobre um determinado filme, um filme X, uma reunião, uma palestra, um seminário. Então vocês vão ter que tirar os pontos essenciais, fazerem notas sobre aquilo que vocês leram, ou ouviram, ou assistiram. Então, tomada de notas. Isso ajuda muito a quê? A retirar a ideia central, a vocês observarem a ideia central daquele texto oral ou escrito. Então, tomada de notas, o resumo, serão pontos, assuntos que iremos discorrer em nossa aula de hoje. Vejam só aqui, na tela, nós temos assim: contudo, numa simples audição ou leitura, há maior risco de se não poder fazer a retenção de toda a informação para o reaproveitamento futuro. Daí, temos que recorrer à tomada de notas. Cortando para mim é o seguinte: muitas vezes, quando apenas ouvimos e não fazemos registro de tomadas de notas, de resumos, muitas vezes, é claro, aquilo que nós ouvimos, que nós lemos, que nós assistimos, se perde, se perde. Nesse caso, é preciso aprender a fazer uma tomada de nota, um mapa mental, um resumo, para poder registrar aquele dado, aquele conhecimento que nos foi o quê? Exposto, ou por via oral, ou escrita. Então, vejamos aqui. Vamos adiante. Na tela, nós temos a seguinte questão ainda. Ao fazermos a tomada de notas, produzimos um texto novo e pessoal a partir de uma escuta seletiva ou de uma leitura de um texto. Preste bem atenção, cortando para mim a seguinte questão: a tomada de nota, você faz um texto pessoal na medida em que você vai tirar os pontos principais. Claro que há os pontos principais norteadores de todo o texto, certo? E aqueles que chamaram a sua atenção. Então, a tomada de nota de um determinado assunto. Ainda na tela, nós temos a seguinte questão. Vamos ver. Produzimos um texto novo, embora muitas vezes sem conexão
vago, sem esclarecimento, no qual refletimos sobre e sintetizamos a informação apreendida. Ou seja, na tomada de nota você vai anotar justamente, escrever, guardar aqueles pontos principais de um determinado assunto X. Então, essa é a importância para que fique registrado. Vamos ver aqui. Na tela, nós temos ainda o seguinte ponto. A tomada de notas é a forma de retenção, guardar, retenção das informações para o seu reaproveitamento posterior. O objetivo da tomada de notas é a memorização. Veja que eu coloquei em destaque a memorização. É importante salientar que quando o seu professor, sua professora, o seu diretor, etc., pedem que vocês façam a tomada de notas sobre um determinado texto, como eu falei, oral ou escrito, depois vocês vão ter que pegar aqueles elementos principais daquele texto para recompô-los. Então, é importante isso, aprender a tomada de notas. E também na própria sala de aula, quando você toma nota dos pontos principais da aula exposta pelo professor, pela professora. Vamos adiante aqui. Olhem só, trouxe para vocês o quê? Olhando para a tela, 11 passos a seguir para a tomada de nota, de eficiente. Vejam só, vou mostrar a vocês 11 passos. Esses 11 passos vão ajudar a vocês a construírem, certo? Uma tomada de notas que possam ajudá-los em sua construção, pegar o ponto principal daquele texto. Vamos ver aqui na tela, nós temos o seguinte. Primeiro, anotar o maior número possível de informação, com o mínimo de palavras e tempo. Veja, maior e menor. Segundo, interessar-se menos pela forma, mas sim com o conteúdo. Preocupem-se mais com o conteúdo. Outro ponto. Terceiro, eliminar todos os elementos supérfluos e redundantes, repetitivos. Quarto, assinalar as palavras-chave. Quinto, assentar as conclusões e as propostas da ação. Sexto, estabelecer ligações, nexos entre as informações. Sétimo, completar o que não se registrou a tempo, preenchimento dos espaços vazios. Oitavo, sublinhar, titular e colorir, de modo a evidenciar as ideias essenciais. Nono, reclassificar as partes. Décimo, anotar na margem do caderno as nossas observações e comentários. E 11, reconstruir o nosso texto. Prestem bem atenção. Esses 11 pontos, na verdade, estão indicando que você, ao fazer uma tomada de nota, faça uma leitura, uma escuta atenta e registrem os pontos principais. Podem observar que tudo aquilo que foi exposto tem, aliás, como objetivo registrar os pontos principais. Por exemplo, é uma prática interessante o professor, certo? Seu professor, pedir para que vocês assistam a um determinado filme e anotarem os pontos principais, ou uma reunião, uma palestra, depois de uma boa escuta ou uma boa leitura. Quando eu falar boa escuta ou a boa leitura atenta, retirar os pontos principais e recompor o texto. É importante isso. Isso ajuda a memorização e também para guardar o conhecimento. Vamos adiante. Outro ponto aqui. Modo como as tomadas de nota podem apresentar-se. Vamos ver. Pequenos resumos, você pode fazer pequenos resumos e também palavras-chave. Pequenos resumos. As notas apresentam características idênticas às do resumo. Claro que menor. Segundo, as palavras-chave. Você pode fazer uma tomada de nota de um determinado texto através de palavras-chave. Ou você faz através de um resumo, ou você faz de forma de palavras-chave. Também podemos ter citações ou frases-chave. Ou seja, você pode fazer uma tomada de uma nota a partir de citações
do texto que você leu e escutou, ou então pegar frases-chave. Nesse caso, são registradas as citações ou frases-chave, apresentando, apreciando algumas delas, a resumir uma ideia matriz, uma característica essencial. Sempre, cortando aqui para mim, sempre com essa questão da tomada de nota, pegar, anotar os pontos principais, aqueles que são norteadores, aqueles que possuem o quê? Uma ideia central, que amarra com o título, com a intencionalidade proposta pelo autor do texto. Vamos ver aqui. Nós temos na tela a seguinte questão. E quarto, tomar notas do próprio texto. É bom também você registrar ao lado do próprio texto. Neste caso, antes de as registrar em folhas ou fichas, as notas são tomadas no próprio texto, possibilitando a realização de uma primeira triagem diretamente na matéria-prima. Para quem não entendeu, esse quarto é o seguinte: quando eu peço que você faça uma tomada de nota de um determinado texto, conto, poema, etc., você escrever ao lado, você estudante, os pontos X, os pontos principais, aquelas palavras norteadoras. Certo? Então, isso é uma tomada de nota para depois recompor seu texto e apresentar ao seu professor. Lembrar sempre que a tomada de nota, o aprender a fazer um resumo, ajuda tanto na memorização quanto a aprendizagem. Então, tomada de nota, resumo, aprendizagem. Na tela nós temos aqui outro ponto importante: fazer mapas mentais, certo? Mapas. Veja só, as notas são organizadas no mapa, que ocupa aproximadamente metade da folha. Nos mapas ocorrem frases, esquemáticas e palavras-chave, mostrando graficamente as correspondências e as hierarquias entre as palavras e as ideias. Aí eu trago para vocês exemplos de mapas mentais. Vejamos aqui. Olhem só aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de mapa mental. Nós temos aqui um da área das ciências, lipídios. Veja que o estudante saiu retirando, fazendo links, tirando ideias centrais. E um outro da história, feudalismo. Ele tirou pontos principais. Então, quando eu citar vocês, fazer uma tomada de nota, tirar os pontos principais, escrever ao lado da folha, certo? Da folha do texto principal, para depois recompor. Veja como nós vimos agora, voltando aqui ao mapa mental, veja só, lipídios e feudalismos. Observem que nós temos aqui, os dois estudantes retiraram ideias centrais. Então, isso é um mapa mental muito importante para a memorização e guardar, é claro, as ideias-chave. Essas ideias-chave que vão ajudar vocês a aprender determinado assunto. Vamos adiante. Na tela, nós temos o seguinte: os comandos verbais estão nos enunciados e nas proposições. Comandos verbais. Vejamos o que é isso. Olhem só, gente. Verbos que podem ajudar vocês a esquematizar melhor as ideias centrais. Nós temos aqui, vejam só, analisar, citar, discorrer, explicar, identificar. Cada um desses verbos traz o quê? Uma ideia forte, uma ideia principal. Um exemplo aqui, analisar é decompor por partes para examinar criticamente. Aí você tem citar, discorrer, explicar, identificar. O citar é exemplificar, fazer referência a algo. Discorrer é falar o que se sabe sobre um determinado tema. Explicar é apresentar justificativas. Identificar é reconhecer os elementos dentro de um assunto. Nós temos ainda interpretar, justificar, relacionar, resumir, transcrever, comentar. Lembrando sempre, cortando para mim, que esses verbos, eles ajudam vocês a justamente, aliás, a nós, a retirarmos os pontos principais de um determinado texto. Voltando para a tela, nós temos aqui, ó, interpretar é esclarecer, justificar é tomar claras as razões, relacionar, referir-se a, resumir, recapitular em poucas palavras,
Transcorrer é copiar textualmente. Comentar é opinar. Então, vejam só, são verbos bons para ajudar em quê? Na tomada de nota, no resumo, guardar, esquematizar o conhecimento. Vamos ver aqui. Na tela nós temos um erro de interpretação do enunciado pode levar-nos a perder a nota resumo. Ou seja, cortando para mim, quando nós interpretamos errado um determinado texto, certo? Um determinado filme, etc. Certo? Quando nós ouvimos ou lemos errado, interpretamos errado, vamos fazer uma nota errônea, não é isso? Ou seja, muitas vezes nós interpretamos algo que o texto não tem o objetivo de falar sobre. É importante que tenhamos o quê? Uma escuta e uma leitura atenta. Vamos ver aqui. Um outro ponto importante é, para interpretar de forma adequada, dependendo do texto, fazem-se necessários. O que faz necessário? Letra A. Primeiro, conhecimento histórico literário. Você conhecer o texto. Aquele texto que você vai fazer nota dele, que você vai resumi-lo. Escola literária, gênero, estrutura, fazer uma leitura prática. Então, primeiro, para se fazer uma boa tomada de nota, é conhecer o histórico literário daquele texto. Você vai conhecer o histórico literário daquele texto para poder retirar dele certos pontos principais. Nós temos aqui, próximo, nós temos conhecimento gramatical e estilístico, certo? E semântico, você ter esse conhecimento, conhecer as normas da gramática normativa, a questão do estilo, certo? Conhecer os conectores, para que possam fazer uma tomada de nota ou um resumo de boa qualidade. C. Capacidade de observação e de síntese. Se o nome diz tomada de nota e resumo, você não vai se estender. Décimo, letra D, desculpe-me, capacidade de raciocínio. Então, ter a capacidade do raciocínio é a síntese mesmo. Na tela, nós temos aqui o seguinte: resumo. O que é o resumo? É uma síntese organizada. Todavia, resumimos não apenas para diminuir o texto. Olha aí, em destaque, não é apenas diminuir o texto, mas para que nesse processo deixemos claras as ideias principais ou globais desse texto. Cortando para mim, nós temos o seguinte: tanto a tomada de nota quanto a questão do resumo não é só apenas diminuir a quantidade de frases ou o tamanho do texto, é você ter a capacidade, como eu já falei, da leitura e da leitura e da audição, da escuta atenta, para se tirar do texto os pontos principais, certo? Vamos adiante. Olhem aí na tela um resumo. Ecologia, um outro ponto. Veja só que o estudante ou a estudante soube resumir, tirar os pontos principais. Como eu falei a vocês, voltando aqui, não é apenas aprender a diminuir e sim tirar os pontos principais. E muitas vezes, como eu falei, em sala, um trabalho em sala de aula, o professor pede que você faça a tomada de notas, o resumo e depois vá recompor o texto, recompor o que você entendeu daquele texto. Vamos adiante. Olhem para a tela. Nós temos aqui, antes de ler, resumir ou produzir qualquer texto, precisamos ter consciência de que, vamos ver, primeiro, a antecipação do conteúdo do texto pode antecipar a leitura. Você lê antes, lê 2 vezes. Segundo, todo texto é produzido tendo em vista um leitor potencial, ou seja, você escreve um texto pensando em um leitor potencial, certo? Então, no caso, se eu escrevo para uma revista sobre carros, em geral, entende-se que o meu leitor principal é aquele que é apreciador de carros, que gosta de veículos. Indo para a tela novamente, nós temos o texto é determinado pela época e pelo local em que foi produzido. Verdade, todo texto tem um histórico, ele foi escrito numa época e no local, ele traz características de uma determinada época. Se eu fosse escrever um texto nos dias de hoje, provavelmente iria falar de celular, computador, smartphone, etc. Vamos ver aqui.
Aqui na tela nós temos ainda uma outra peculiaridade. Todo texto pretende alcançar uma finalidade definida por seu autor no processo de produção. É a intencionalidade. O texto traz uma intencionalidade. Quinto, o texto é produzido tendo em vista um veículo em que irá circular. Ou você vai escrever em sala de aula, no seu caderno, ou numa revista, ou vai produzir um texto radiofônico, etc. Então, há uma via, há um veículo. Então, uma questão que eu gostaria de chamar atenção. Toda vez que resumimos um texto, quer seja um livro, um capítulo ou mesmo um parágrafo, estamos produzindo um texto de teor expositivo. Prestem bem atenção. Texto de teor expositivo. Você vai expor aquele conhecimento, aquela leitura expositiva e muitas vezes também expositiva e argumentativa, em que você expõe e argumenta. Vamos ver aqui. Nós temos algo que pode ajudar muito vocês. Uma maneira é iniciar com uma frase do tipo: quando seu professor, quando sua professora pedirem para que vocês façam um resumo, uma síntese de um determinado ponto, vocês podem começar com essas expressões. Não são as únicas, elas podem ajudar. Por exemplo, no texto publicado em o autor apresenta, o autor discute, o autor analisa, o autor critica, o autor questiona. Você pode usar apresenta, discute, questiona, critica. Tal tema apresenta, posicionando-se, são expressões que podem ajudá-los nessa questão da tomada de nota e do resumo, certo? Outra questão importante, olhando para a tela, esta forma tem a vantagem de dar ao leitor uma visão prévia, geral, orientando assim a compreensão do que se segue. Ou seja, quando você começa com uma expressão desse tipo, o texto afirma, o texto mostra, a intencionalidade do texto é. Então, você está apresentando ao seu receptor, ao seu leitor preferencial, é claro, os pontos principais. Então, e que é esse treino? Lembrar sempre que a tomada de nota e o resumo, eles ajudam muito bem aquele que eu já falei tantas vezes, a memorização, certo? A aprendizagem, o ensino-aprendizagem, você aprender, certo? Vamos ver aqui. Nós temos aqui a seguinte questão, olhando para a tela. Em qualquer tipo de resumo, entretanto, 2 cuidados são essenciais. Quais são os 2 cuidados essenciais, indiscutíveis? Primeiro, buscar a essência do texto e manter-se fiel às ideias do texto. Gente, cortando para mim, nós temos que manter com essa leitura, com essa escrita, aliás, com essa escrita, leitura, essa escuta atenta, manter a ideia do texto e não deturpá-lo, certo? Ser fiel às ideias do autor. Muitas vezes nós lemos um texto e usar no sentido pejorativo, ou seja, você vai, alterar o sentido que o autor quis colocar. É importante ser fiel às ideias do autor. Atenção, vamos ver aqui. Copiar partes do texto e fazer uma colagem sob a alegação de buscar fidelidade às ideias do autor não é permitido, pois o resumo deve ser o resultado de um processo de filtragem, uma reelaboração do que se resume, ou seja, evite plágio, evite copiar do autor, certo? Lembrar que o autor, já diz, o autor é o autor do texto, é o dono do texto, se assim você me permite repetir. Então aqui, não faça plágio. Resumo não é plágio, é você pegar a essência principal do texto, a ideia principal do texto. Na tela nós temos ainda a seguinte questão. Se for convincente utilizar, exceto trechos do original para reforçar algum ponto de vista, por exemplo, esses devem ser breves e está identificado o autor e página. Quando você, em sala de aula, na universidade, na escola, quando vocês forem à universidade, um exemplo, é importante colocar o nome do autor, geralmente sobrenome, e o número da página, marcando que foi tirado dali,
segundo fulano de tal, ano tal. Então é importante isso. Então, evitar o plágio, porque a ideia é do autor, vocês estão fazendo uma síntese, certo? E aqui nós temos, certo, uma sequência de passos eficiente para fazer um bom resumo. É a seguinte, vamos ver essa sequência. Lembrando sempre que não são as únicas sequências, não são os únicos passos. São aqueles que eu trouxe, que eu trago, para que possa ajudar vocês. Vamos ver aqui? Primeiro, ler atentamente o texto a ser resumido, assinalando nele as ideias que forem parecendo significativas à primeira leitura. Olha aí a leitura bem atenta. Segundo, identificar o gênero a que pertence o texto. Uma narrativa? Um texto opinativo? É uma receita? Um discurso político? Um relato cômico? Um diálogo, etc. Observe o gênero. Terceiro, identificar a ideia principal. Quarto, identificar as ideias secundárias. Quinto, identificar a organização, articulação, movimentos do texto. É importante conhecer tudo isso, certo? E, em suma, eu quero deixar aqui claro que, em suma, resumos, notas, são igualmente ferramentas úteis ao estudo e à memorização de textos escritos. Então, prezado estudante, o objetivo de minha aula foi justamente ajudar vocês, estudantes, a fazerem tomadas de nota, resumo, lembrando sempre que plágio não é legal, não se faz, certo? Lembrar que resumo não é apenas diminuir o texto, é pegar a ideia central, a tomada de nota, os pontos principais e também nós temos o quê? O mapa mental. É importante salientar isso aqui, o mapa mental. Então, prezado estudante, por hoje é só e fique conosco. Um forte abraço do professor Robson Anselmo Tavares e fique conosco no EducaPé.